Olá, bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos a essa devocional nessa segunda-feira. Eu tenho muita alegria em poder estar aqui com você e podermos trabalhar esse tema proposto, para nós aqui nessa segunda-feira. Desejo a você uma ótima semana, que Deus abençoe você através dessa devocional, desse livro que vai continuar com o pastor André a partir de amanhã. Quero lembrar você que essa devocional ela é gravada, mas você pode deixar o seu pedido de oração no nosso chat e fazer os seus comentários ali. Para você que nos assiste posteriormente, também seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe nesse momento, que essa palavra possa falar ao seu coração também, tá bom? Nós vamos trabalhar a segunda carta de Pedro, e nós vamos começar na segunda carta de Pedro. Eu vou falar sobre o capítulo 1, que é o proposto para esse dia. Essa carta, meus irmãos, foi escrita por Pedro, por Simão Pedro, e o autor não deixa dúvidas que foi ele mesmo quem escreveu essa carta. Ela foi direcionada para o próprio grupo da primeira carta, as mesmas pessoas, talvez um grupo maior agora de pessoas, ok? Pedro, através dessa carta, ele tem um desejo que é trazer uma unidade àquele grupo, trazer uma unidade àquela igreja, E eu quero citar 3 motivos que foram relevantes para que ele pudesse escrever essa carta. O primeiro é porque ele tem pouco tempo de vida, a gente vai ver isso no decorrer do texto. Ele tem pouco tempo de vida e ele tem uma preocupação pastoral muito forte por aquele povo, aqueles amigos cristãos. Então ele precisa falar com eles para que eles possam continuar crescendo nesse discipulado. Ok? Então esse é o primeiro motivo. Segundo, eles estava acontecendo algo ali, estavam se espalhando no meio do povo alguns falsos ensinos que podiam impedir esse crescimento e um bom discipulado. Então ele precisava trazer uma palavra àqueles irmãos. Terceiro motivo, a volta de Jesus era iminente. A volta de Jesus era certa, era certeza que Jesus ia voltar. E o povo então precisaria estar preparado para recebê-lo, para a volta de Jesus. O apóstolo Pedro, ele escreve aqui com muita humildade e com bastante clareza, ele deixa bem claro a mensagem. Ele começa respondendo algumas acusações que eram feitas contra ele mesmo, dizendo que talvez ele estivesse falando ou trazendo heresias. E na verdade, Pedro ele era uma testemunha ocular. Ele esteve presente com Jesus e ele ouviu do próprio Deus que Jesus é o Filho de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele se apresenta nessa segunda carta como escravo, como servo, E ele é o apóstolo de Jesus Cristo, ele é o missionário, ele que leva a palavra de Jesus. Ele demonstra aqui uma devoção profunda por Jesus. Ele escreve essa carta em primeira pessoa e no singular, dando um caráter de intimidade e também um caráter muito pessoal a essa carta, ok? A gente vai ver isso logo nos primeiros versículos. Se por um lado a primeira carta dele era de engajamento, era de encorajamento
diante das aflições que aquele povo estava passando, diante dos sofrimentos desta vida. A segunda carta é a epístola onde ele fala a verdade. A gente pode chamar da epístola da verdade. Em sua primeira carta, ou sua primeira mensagem aos cristãos, Pedro alimentava aquelas ovelhas do Senhor, oferecendo para elas orientações pastorais. Ele trazia orientações práticas de como que eles iam lidar com as crises e as perseguições que eles estavam tendo. Já nessa carta, o apóstolo ensina a igreja a enfrentar e vencer os falsos ensinos, os falsos mestres, as doutrinas heréticas. E é isso que a gente vai estar vendo nessa segunda carta. Essas doutrinas, elas viviam tentando desvirtuar a igreja e atacando os cristãos. Desde o começo da igreja teve isso. E nós podemos verificar que até hoje nós temos isso. Até hoje nós temos. Vamos ver no decorrer das devocionais dos próximos dias, nos próximos capítulos, que o pastor André vai estar falando com a gente, que Pedro exorta os seus filhos na fé a viverem com sabedoria, uma vida cristã com sabedoria, numa combinação da teologia bíblica com a prática diária. Então a gente vai poder verificar isso nos próximos capítulos. Neste capítulo 1, ele estimula a igreja a perseverar no crescimento espiritual. Claro, em Cristo Jesus, né? No segundo capítulo, ele vai ensinar o combate, como combater o gnosticismo, as heresias, os falsos ensinos. E no terceiro capítulo, ele vai ensinar a nós a desenvolvermos um estilo de vida cristã, sempre vigiando, sempre vigilantes, com um bom testemunho em frente ao mundo, crendo que Jesus está voltando, é iminente a volta de Cristo, ok? Mas isso aí nós vamos deixar então para o pastor André nos dias de amanhã e depois. Então vamos lá para o primeiro capítulo. Nós vamos ver no verso 1 e 2 do capítulo 1 que Pedro se mostra bastante submisso, né, a Jesus, como Deus e Senhor da sua vida. Ele demonstra isso se chamando de escravo, de servo. Assim como está escrito lá em Romanos capítulo 9, versículo 5, que fala da linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Então o apóstolo tem essa convicção, sabendo que Jesus tem uma linhagem humana, é humano, mas ele é Deus acima de tudo. Pedro então se coloca como servo, escravo, né? E Pedro foi um dos primeiros discípulos a fazer essa confissão. Os irmãos lembram que acerca da sua fé, ou acerca da deidade, né, de Jesus, ele fala uma frase que é bem conhecida, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, onde ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós podemos ver então ele afirmando isso. Ele esteve lá no Monte da Transfiguração. Ele esteve com Jesus, com Tiago, com João, e nós podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, lá no final, no versículo 16 e 18, onde ele mesmo vai falar sobre isso. Nós vamos observar que ele já escreveu a esses leitores, então, a sua primeira carta. E ele mostra que então ter intimidade com essas pessoas. Através dessa carta ele mostra que ele já tem uma certa intimidade com eles. Então Pedro fala que o melhor remédio
para se combater essas filosofias e essas doutrinas heréticas é uma teologia bíblica firme. E firme no quê? Firmada e fundamentada na verdade, ou seja, em Cristo Jesus. Os cristãos, eles precisavam ter progresso. Eles precisavam não somente ter progresso na sua compreensão na fé, mas ter progresso também na prática da fé. Isso é importante porque Deus proveu para nós, proveu para eles e proveu para nós, os crentes, todos os recursos possíveis. Esse progresso é um meio de dar segurança aos cristãos da sua posição diante de Deus. Então, através do progresso, você tem segurança da sua postura diante de Deus, da sua posição em Cristo, através desse progresso. Então, o versículo 1 e 2 ele trata disso. O versículo 3, nós podemos ver Pedro respondendo aos gnósticos. Eles criam que o conhecimento era divino e era o caminho, né? Ou a raiz da felicidade. Ou o caminho, a raiz para a felicidade. E Pedro diz que foi o próprio Deus quem colocou à disposição do ser humano, mediante a pessoa e a obra de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos para a salvação, né? Para desenvolver uma vida cristã espiritual, como cidadão do reino. Através de Jesus nós temos tudo. E Jesus nos convida para nós participarmos dessa glória, da sua própria glória e da sua virtude. Ele nos convida. A gente vê no verso 4 que Jesus nos convida a ser coparticipantes da natureza divina. Isso nos dá uma condição de nos livrarmos das paixões e dos desejos que há nesse mundo. Quando nós participamos dessa natureza divina, nós nos libertamos da corrupção. Isso é, nós passamos a caminhar para a santificação, uma caminhada para a santificação. E isso só é possível a gente depositando toda a nossa fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Demonstrando assim as virtudes de Cristo em nós, que somos salvos, movidas, claro, pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Deixando então o nosso caráter ser moldado pelo Espírito Santo e a nossa personalidade ser moldada por Ele, conforme nós vemos lá em Gálatas 5:23, que fala sobre sermos mansos, termos mansidão e termos domínio próprio. Quando nós nos permitimos deixar participar da natureza divina, acontece isso na nossa vida. Nós nos livramos, nos libertamos da corrupção e das ofertas desse mundo. Ok? Seguindo a Cristo, em qualquer ou sob qualquer circunstância, você fica preparado quando você faz parte. Você se torna em condição, quando você participa da natureza divina, de enfrentar qualquer circunstância. Você vai estar seguindo a Cristo. E aí você vai estar dando testemunho de um amor fraterno. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 22, que a gente está estudando, você vai ver que ele fala: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência. Então veja que há quando você obedece, né, há uma purificação na sua vida.
visando ao amor fraternal e sincero, e isso tem um objetivo. Ele diz: amem sinceramente uns aos outros e de todo o seu coração. É impossível nós amarmos uns aos outros se nós não nos conformarmos a Cristo pela obediência, se nós não tivermos a nossa vida purificada por causa do nosso pecado. Então no versículo 4 nos fala sobre isso, e o versículo 5 então ele diz que a fé é o fundamento, né, de toda a religião, e portanto ela merece ali ser colocada em evidência, mencionada em primeiro lugar no versículo 5. Eu vou até ler aqui o versículo 5, que diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então nós vemos que no versículo 5, a fé, que é o fundamento de toda a religião, ela tem uma importância grande, né? E aí ele vem falando do versículo 5 ao 7 sobre as qualidades que são sobrepostas e nos fazem crescer. E a gente vai falar sobre isso. O alvo disso é tornar-se um discípulo que dê frutos. O alvo de sobrepor essas qualidades é nos tornarmos uma pessoa frutífera. Visto que nós temos esses recursos, né? A gente tem esse recurso, que é o poder e a promessa de Jesus. Pedro então reforça essa importância de nós reunirmos com toda a diligência essas qualidades, né? Que é o alvo que nós temos que alcançar. É o crescimento para nós nos tornarmos semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo. E aí ele nos mostra os passos em direção a esse alvo. E ali nós vemos o amor, a fraternidade, a piedade, a perseverança, o domínio próprio, o conhecimento, a virtude e a fé. E ele começa no versículo 5, então, falando sobre a fé. E a fé você acrescenta a virtude. E aí ele vai acrescentando cada qualidade e vai sedimentando e vai fortalecendo a sua vida. Você vai então tendo um crescimento. A gente pode ver que há uma escala de crescimento e nós devemos acrescentar sobre cada item algo de maior qualidade para ter esse fortalecimento na nossa vida. A gente vê no versículo 8 que ele diz o seguinte: porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam inoperantes e improdutivos. Então aqui, irmãos, a gente vê que quando nós começamos a colocar essas qualidades e deixar elas existirem em nós, elas passam a nos impedir da gente ser uma pessoa inoperante, uma pessoa que não dá fruto, uma pessoa que não prospera, uma pessoa que não cresce e não caminha para o alvo, que é ser semelhante a Jesus. E isso fala de prática e desenvolvimento, né? Prática e desenvolvimento. Pedro, ele mostra aqui que nenhum de nós precisa ser inoperante. Você não precisa ser inoperante. Ali, quando nós tivemos o culto na Casa Nova, nós chamamos
foi chamado à frente todos que servem, que estão servindo nos ministérios da PIB, né? E aquilo ali foi admirável, porque era um grupo tão grande, né? Eram mais de 200 pessoas, estavam ali, nós ficamos muito felizes, muito vibrante. Mas Pedro está falando aqui que isso é uma coisa, não é só para alguns, mas é para todos. Todos nós precisamos desempenhar e acrescentar essas qualidades à nossa vida de cidadãos do reino. Mesmo que você não sirva especificamente no ministério, você tem uma vida e um testemunho às pessoas que estão ao seu redor, aos seus próximos, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus familiares. Um testemunho de que Jesus é o Senhor, é o seu Deus e seu Senhor. Então, Pedro começa escrevendo essa carta usando esse termo. Eu sou o escravo de Jesus Cristo, considerando Ele como Deus e Senhor da sua vida. E você pode, meu irmão, você pode, porque a palavra de Deus nos diz que você, como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Isso está lá em Jeremias capítulo 17, de 7 a 8. Além disso, Pedro encerra essa primeira parte com os versos 9 ao 11. E aqui o alvo máximo é a salvação completa. É a salvação final. Ele parece usar aqui uma metáfora nesse texto, quando ele fala, está cego, só vê o que está perto. Mas talvez o que ele quis dizer, ou o que ele queira dizer é que as pessoas, ou tais pessoas, só enxergam o que está perto e não conseguem ver o suficiente e olhar para trás e se lembrar daquilo que já foram, né, dos seus pecados, os quais elas foram libertas e também são libertas para possibilidades futuras, né, de desenvolverem algo diferente nas suas vidas e poderem fazer parte desses que servem. Então Pedro convoca os irmãos a se esforçarem e se dedicarem cada vez mais, confirmando assim o chamado deles à eleição, com que eles foram contemplados. Pedro diz que eles, agindo assim, eles nunca abandonarão a fé. Alguns estavam abandonando a fé porque não estavam prestando atenção nisso, não estavam enxergando. Pedro diz que eles, agindo dessa forma, eles não vão abandonar a fé. Eles serão ricamente supridos com a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma porta para essa entrada. É uma ajuda muito grande. Do verso 12 ao verso 15, então, Pedro faz uma exortação e uma afirmação. Ele diz que sempre vai se lembrar desses princípios. Ele sabe que eles já têm conhecimento. Então ele diz que ele vai lembrá-los sempre que ele puder desses princípios. Eles foram muito bem doutrinados. Eles receberam informações firmes, doutrina que era fundamentada na palavra. E é fundamental chamar a atenção, então, e despertar a memória desses cristãos. E é isso que Pedro faz, enquanto ele ainda está neste corpo, que ele chama de tabernáculo. Ele afirma que ele em breve ia estar indo embora.
Ele recebeu essa revelação do próprio Senhor Jesus. Ele foi avisado em revelação que o tempo dele estava se acabando. Então Pedro ele se empenha para trazer essa mensagem, para que mesmo que depois da sua partida, aqueles irmãos não se esqueçam, os crentes sempre tenham em mente, sempre se lembrem, em qualquer que seja a situação, das suas palavras. Nos versículos finais, Pedro vai tratar da supremacia da palavra de Deus. Sabe, a fé está fundamentada em fatos. E ele faz uma abordagem sobre o que ele testemunhou. Ele estava lá com Tiago, com João, e ele fala daquilo que é próprio e é real. Ele não viveu esse momento como uma fábula. Ele não conta uma história. Ele estava lá, ele viveu, não era uma fábula. E ele faz essa referência, dizendo que não era uma fábula, porque era característica daqueles falsos mestres contarem histórias e fábulas. Não, mas Pedro estava lá e ele viu o próprio Deus, na sua suprema glória, se dirigir a ele e com a sua voz declarar: este é o meu filho amado, em quem eu me regozijo. Ora, Pedro ouviu e tinha testemunhas disso. Sendo assim, torna-se mais concreta a palavra que ele ouviu dos profetas. E ele diz assim: vocês sabem bem, ou fazem bem em dar ouvidos e prestar atenção a essa palavra, porque ela é luz que brilha nas trevas, e todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em seus corações. E nós vimos o pastor André pregando no domingo passado sobre a luz que raiou no coração daquele povo. Então Pedro faz essa afirmação que nenhuma profecia da Escritura provém por interpretação pessoal, não é fábula. Nenhuma profecia pode ter origem humana, mas foram homens santos que falaram a respeito de Deus e orientados pelo Espírito Santo. E assim ele encerra a sua recomendação àquele povo. E eu pergunto para você, meu irmão, se você tem certeza do caminho que está trilhando, se você tem certeza que esse é o caminho do Senhor, é o caminho da graça. Sabe, é importante nós perguntarmos isso. Esse texto traz uma aplicação para nós, que nós só teremos certeza e só podemos ter certeza de que estamos no caminho do Senhor, no caminho da graça, se nós estivermos meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, estudando ela. Porque só através dessa palavra é que nós podemos ter essa certeza. E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus e nos conformarmos com a palavra do Senhor em nossa vida, nós vamos tendo liberdade, nós vamos sendo livres das propostas desse mundo, das tentações do inimigo, dos falsos ensinos. E hoje nós temos falsos ensinos. Ainda temos. Hoje ainda tentam nos enganar. Salmo 119 e 105, eu quero deixar aqui para nós, é um texto bastante conhecido, mas para que nós possamos ter na nossa memória e no nosso coração durante essa semana.
que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus seja esse raio de luz que ilumina o seu caminho, que possa fazer você crescer e acrescentar na sua vida esse ensino que o Senhor tem trazido para nós nessa manhã. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você que tem o seu pedido colocasse aí, escrevesse aí, para que a gente pudesse estar orando por ele. Embora eu não esteja vendo, mas a gente vai estar vendo posteriormente. E você pode ter certeza que nós estaremos orando por eles também. O Senhor conhece, né, o seu pedido do seu coração nesse momento. Muito obrigado por você participar com a gente. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que nos leva a ver aquilo que o apóstolo Paulo estava trazendo, Senhor Deus, àquele povo. E não é diferente a nós. O alvo, Senhor Deus, é nós nos conformarmos ao Senhor, nos tornarmos semelhante a Ti. Nos ensina, Senhor, a ler a Tua palavra, a estudar a Tua palavra com profundidade, a meditar nela, para que nós possamos, Senhor Deus, estarmos livres das ciladas do inimigo, que traz cada dia uma novidade diferente, um ensinamento diferente, uma questão diferente para as nossas vidas. Que nós tenhamos certeza, Senhor Deus, que estamos firmados, que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Que a Tua palavra realmente seja a luz para o nosso caminho. Nós Te louvamos porque nós temos aprendido da Tua palavra diariamente, Senhor Deus. Nós temos aprendido da Tua palavra nessas devocionais pela manhã. E o Senhor tem falado aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, e continua falando, Pai, como já fizeste essa semana. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Um bom dia para você, meu irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço. Amém.